Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Realizem comigo. Imaginem, amigos, se de repente um juiz do Supremo viesse a público para dizer o seguinte, O Supremo estuda a possibilidade de encerrar as contas bancárias de correntistas que ou apoiam o presidente Bolsonaro ou pretendem votar em Bolsonaro nas próximas eleições. Imaginaram? É difícil imaginar, claro, seria o maior golpe autoritário perpetrado contra o povo brasileiro. Claro que nenhum juiz do Supremo faria isso, até porque isso geraria uma convulsão financeira, um caos financeiro no país, porque a primeira reação do correntista seria, claro, correr para o caixa eletrônico e sacar alguns caraminguás pelo menos. Bem, o problema é que todo mundo faria isso ao mesmo tempo. E como os bancos não detêm o dinheiro dos seus correntistas, claro que teriam que fechar as bocas de caixa, teriam que fechar as portas. Bem, é difícil imaginar isso acontecer num país como o Brasil, apesar dos pesares, mas pasmem mesmo. Deixem os vossos queixos caírem. Isso está acontecendo no Canadá. O jornalista Ezra Levant, vocês estão vendo aqui o seu perfil no Twitter, publicou ontem à noite o seguinte: o ministro da Justiça de Justin Bieber Trudeau diz que ser pró-Trump é um fator que decidirá se sua conta bancária será confiscada sob as ordens de emergência. Foi exatamente isso o que disse o ministro da Justiça de Trudeau. E aí? Bem, é claro que muita gente correu para os bancos, mas não é esse o único problema no Canadá. Motoristas de caminhão já não estão conseguindo usar os seus cartões de crédito, eles estão bloqueados, o que também tem levado muita gente a correr em busca dos caixas eletrônicos para sacar dinheiro em espécie. Só que não estão conseguindo. Por quê? Porque hoje, ou melhor, ontem à noite, descobrimos uma gigantesca paralisação do serviço bancário canadense, como era de se supor. So that is the government, our Prime Minister, declaring his War Measures Act, the Desperate Measures Act, and freezing my account and many others. I'm curious, does that scare you, or does that empower you? I can tell for me, it definitely doesn't scare me. We have many ways to go around this. There are a lot of resources, but I'm curious, answer the poll here. Eu estou aqui em outro perfil de James Melville, escritor e jornalista freelancer, que mostra alguns gráficos refletindo a paralisação do setor bancário no Canadá. Vocês estão vendo aqui em vermelho no gráfico é a atividade bancária negativa, ou seja, paralisação. Nas últimas horas, os bancos praticamente encerraram os seus trabalhos, principalmente para o saque de dinheiro dos correntistas. Aqui outro gráfico nas últimas 24 horas e finalmente mais um gráfico reportado nas últimas 24 horas de várias entidades bancárias do Canadá. Ou seja, o Canadá entrou sim numa espécie de ditadura declarada a céu aberto. Pior do que a chinesa, porque, ao que tudo indica, a China ainda não usou desse expediente. Pelo menos não até onde sabemos. Mas o mais interessante dessa história é o fato do canadense ser punido
por eventual apoio ou simpatia a Donald Trump. O que tem a ver o cos com as calças? Perguntaria meu avô. O que tem a ver Donald Trump com os cidadãos do Canadá? Provavelmente nada, mas como os ditadores escolhem sempre um arqui-inimigo, o arqui-inimigo da vez, já há muitos anos, a bola da vez, tem sido Donald Trump. Ele é o culpado de tudo, ele é a caixa de Pandora, que uma vez aberta, retirou dela, ou fez com que dela saísse, todos os espíritos de liberdade, por assim dizer. Pois é o que está acontecendo no Canadá. Donald Trump é o bode expiatório para um controle total, absoluto da população canadense. Está indo nessa mesma balada, ou melhor, quem abriu caminho para esse tipo de ditadura foi a Austrália. Provavelmente lá Trump também deve ser o bode expiatório. Trump está sendo indiretamente acusado de fomentar a revolução dos caminhoneiros que, insatisfeitos com a tirania do passaporte sanitário, estão parando ou já pararam a circulação de mercadorias no Canadá. Isso é só a ponta do iceberg. O que vem por aí é muito pior. Uma vez cortando o serviço bancário do correntista, fica esse ainda mais à mercê do Estado. Como fazer agora para sobreviver sem o recurso financeiro? Espere por uma bolsa do Estado, espere por uma marmita vinda lá da casa de Trudeau, por exemplo, que se escondeu para não falar com os caminhoneiros em Ottawa. É esse o mundo que estamos vivendo aqui no Ocidente. Daí porque muita gente hoje tem torcido exatamente para aqueles que eram considerados até ontem os nossos arqui-inimigos, como a Rússia, por exemplo, como Vladimir Putin, por exemplo. Sim, tem muita gente hoje no Ocidente simpatizando. Claro, todo mundo sabe que Vladimir Putin é da pesada, todo mundo sabe disso. Acontece que, bem, se temos nós aqui governantes tiranos, que se voltaram contra a Rússia agora para criar uma grande cortina de fumaça, bem, é possível que o pesadíssimo Vladimir Putin não seja tão mal assim, porque nós estamos experimentando uma ditadura violenta. De que adianta Biden falar que precisa libertar a Ucrânia da opressão da Rússia, se ele, na América, é ainda mais ditador que Vladimir Putin ou Xi Jinping, por exemplo? Nós estamos confusos, sim, porque hoje olhamos para os nossos governantes com desprezo. Biden, por exemplo, chegou à Casa Branca sob muita suspeita. Que moral tem ele hoje para defender o que quer que seja? Assim como Boris Johnson, por exemplo, que chegou nos braços do povo como um conservador, um homem que recuperaria os valores cristãos da sociedade, pois bem, vivia de festas, de baladas, enquanto o povo era obrigado a manter o distanciamento, a fechar tudo e andar de máscara para cima e para baixo. Ele de boa, tomando um pilequinho por noite, dando uma festinha por noite na sua residência oficial. De que são feitos os homens que nos governam? Não respondam, ou pelo menos se responderem, tirem as crianças da sala. Muito bem, vamos à notícia principal do dia, mais importante. Ontem, parece, o mundo jactou-se com a possibilidade da retirada das tropas russas de pertinho da Ucrânia, da fronteira. Mas a coisa parece não estar engrenando. Foi só uma euforia de mercado, porque a realidade parece ser outra. Um emissário da Casa Branca disse ontem, por exemplo, que a Rússia não tirou suas tropas da fronteira e, pelo contrário, aumentou-a em 7.000 soldados, muito próximos da região de Donbás. Bem, a região de Donbás hoje é o grande problema, eu já disse isso no vídeo de ontem. O presidente Vladimir Putin disse literalmente o seguinte: Kiev está cometendo genocídio em Donbás
enquanto a mídia russa transmitia uma série de programas supostamente mostrando valas secretas, valas comuns secretas na região de Donbás e o potencial das forças ucranianas de usar até armas químicas contra o povo de Donbás. Então é isso. Enquanto comemorávamos a retirada das tropas e uma aparente paz na região, as coisas começaram a complicar ainda mais no leste da Ucrânia, como falei ontem. Hoje, uma matéria do Moscow Times diz exatamente o seguinte, prestem atenção. Separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e forças do governo ucraniano se acusaram mutuamente hoje, quinta-feira, de abrir fogo contra o território um do outro, enquanto os Estados Unidos disseram que a Rússia está tentando criar um pretexto para invadir a Ucrânia com alegações de genocídio na região. Monitores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que observam a situação no leste da Ucrânia, registraram vários incidentes de bombardeio ao longo da linha de contato em Donbás na manhã de hoje, quinta-feira. Isso quem disse foi uma fonte diplomática da Ucrânia, a Reuters. A situação na linha de contato, disse a fonte, aumentou drasticamente. O inimigo está tentando desencadear hostilidades ativas. Isso quem disse, isso foi postado no Telegram por um representante da autoproclamada República Popular de Donetsk, que é pró-russa, ou pró-Rússia. A Ucrânia negou as acusações dos separatistas de que tropas do governo atacaram. Em vez disso, atacaram os rebeldes. Em vez disso, disse que os rebeldes apoiados pela Rússia é que bombardearam um jardim de infância na cidade de Stanitsia, controlada pela Ucrânia, ferindo 2 professores. A aldeia ucraniana de Stanitsia foi bombardeada com armas pesadas do território ocupado na província de Donbás. Infraestrutura civil danificada, disse a Ucrânia. Apelamos a todos os parceiros para que condenem rapidamente esta grave violação do Acordo de Minsk pela Rússia, em meio a uma situação de segurança já tensa. Isso quem tuitou foi o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. O Moscow Times diz que a explosão dos combates ocorre quando o Kremlin renova seu esforço para chamar a atenção ao que percebe como discriminação da população local em Donbás pelo lado ucraniano. Bem, os 2 lados estão se acusando de ataques. O fato, então, é inegável. Houve ataque, sim. Por parte do governo da Ucrânia, os separatistas bombardearam uma escola. E por parte dos separatistas, tendo Vladimir Putin como porta-voz, os ucranianos estão até usando armas químicas. Existem valas comuns para enterrar os rebeldes, aqueles que não querem se submeter ao governo de Kiev. Bem, nessa história toda, claro, alguém está perdendo. Há sim bombardeios, a situação é muito tensa. É localizada, porém muito tensa. Daí porque, de fato, não podemos acreditar que Vladimir Putin tenha mandado suas tropas para casa. Não, elas continuam na região. Só que, como eu disse ontem aqui nesse canal, agora concentrada ou focada especificamente na região de Donbás. Vai dar ruim, a coisa está feia, a coisa está tensa. São esses focos que permitem até mesmo ataques de falsa bandeira. Quem quer muito uma guerra poderá provocar esses ataques de falsa bandeira exatamente nesses locais mais tensos, nessas comunidades mais desprotegidas, como, por exemplo, na província de Donbás. Então temos aí a perspectiva, sim, de fortes conflitos na região novamente. Para terminar, o ex-agente da CIA, Edward Snowden,
confirmou ou disse mais uma vez que a tentativa dos Estados Unidos de colocar a Rússia numa guerra contra os Estados Unidos e a OTAN é cortina de fumaça para encobrir um grande escândalo. Segundo Snowden, o escândalo é o FBI, ou melhor, a CIA, trabalhando também em conjunto com o FBI, espionar em larga escala cidadãos americanos, estrangeiros e também governos pelo mundo. Ele voltou a afirmar hoje, ele vive na Rússia, exilado na Rússia, ele voltou a afirmar lá da Rússia que a CIA está espionando não só americanos como estrangeiros. É um programa secreto de espionagem que não é do conhecimento do Congresso. Os legisladores, ao que tudo indica, não estão sabendo desta ação da CIA. Seria como um governo paralelo instalado nos Estados Unidos, ou, se quiserem, o governo do pântano atuando literalmente para marcar pessoas. Mas pior do que isso, a CIA, segundo Snowden, está também espionando líderes mundiais. Será que Bolsonaro está sendo espionado? Bem, essa é a situação de insegurança gerada por um governo das sombras, um governo paralelo, que pode, sim, muito bem estar espionando todo mundo por aí. Pois é, acham que isso vai terminar bem? Vai acabar bem? Não vai. Nós estamos vivendo um script de um filme onde a tragédia é anunciada há muito tempo e pode se cumprir. Não quero ser aqui um porta-voz de más notícias, mas estamos vendo, sim, que a situação a cada dia que passa foge do controle ou da possibilidade de um acordo diplomático. Como disse, nós estamos hoje sendo governados no Ocidente por gente como Trudeau, por exemplo. E o que esperar dessa gente? Bem, os canadenses, quem o digam. Até depois.